Fala, galera, estamos de volta com o programa Vá Bem no Enem, último bloco. E agora, antes da gente começar o nosso bate-papo com os professores, tem a resolução da questão desafio, Alex. Muito bem, você viu um poema belíssimo do modernista Mário Faltino. Mas, tem um esquemazinho das funções, Clemilson, porque desde 2009 nunca falhou. Todas as edições do Enem tivemos funções da linguagem. Quero chamar a atenção. Quase duas sempre. Duas, né? Emissor, foco na primeira pessoa, que o pessoal confunde. Não é falar de amor, de sentimento, não. É ter o elemento da primeira pessoa, o pronome pessoal, o verbo conjugado na primeira pessoa. Quando é a segunda pessoa o foco, tu, você, observar os verbos imperativos, isso é muito comum em propagandas, hein? Eu tenho a função apelativa ou conativa. Gosto da palavra tentativa de persuasão. Persuasão, persuadir, convencer. Eu tenho foco no canal. E aí, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Vá bem no Enem com a gente. Tá escutando bem? Tá vendo direitinho? Isso é teste do canal. Função fática em textos normalmente escritos, verbais, melhor dizendo, tem lá outra versão para te ajudar. Mensagem. Aí o pessoal vê função poética, e pensa que, então tem que ser poema, né? Não. Agora, todo poema tem função poética, mas não é só em poema que tem função poética. Uma imagem, por exemplo, a imagem é para chamar a atenção para a mensagem. Um reforço, por exemplo, você bota um itálico num texto, por exemplo, é para chamar. A forma como o texto é trabalhado também tem E só um elementos de função detalhe, poética. cuidado, porque um texto ele pode ter mais de uma função. Normalmente tem, mas Então, é por isso que o Enem gosta de colocar a palavra predominante. predominante. Né? Ou predomínio. Ou então e ele tal. diz, é função tal, mas também é tal. Por quê? Aí vem os modelos de questões. Pode perguntar qual é a função, dizer qual é a função e por que é a função, citar que tem uma função para você observar a outra predominante. Essa que tu gosta, que é muito na tua fala. Na função referencial, eu acho invocado o negócio, cara. Porque quando a gente fala de ligar o elemento da comunicação com a função da linguagem, muitos alunos eles percebem, o emissor é função emotiva, o canal é função tal. Mas quando vai para a função referencial, a gente só lembra do elemento referente. Não é só isso. Gostei que você botou aqui, contexto. Contexto também é elemento da comunicação da função referencial. E muitos confundem mensagem, pensa que a mensagem é referencial. Isso aqui é o contexto da mensagem, aqui é a própria mensagem em si. Então aqui é o quê? Texto informativo, é a questão Quase sempre vem com a notícia lá, né? Já fica Viu a desconfiado. notícia, já fica Vem desconfiado. notícia, for função da linguagem, desconfia. Terceira pessoa, impessoal, etc. E a outra mais comum, se aqui é a primeira colocada, no Enem é disparada, a segunda é metalinguística. Que você, por exemplo, a aula de redação que você acabou de assistir, meu Deus, é uma aula metalinguística, porque ela falou o código da redação, explicou tudo para você. Aliás, a nossa área de linguagens, nós somos naturalmente metalinguísticos. Verbete, dicionário, por exemplo. Explicar as coisas não tem como. E o conceito da própria ideia de idioma. O que eu tenho aqui nessa questão? Vamos lá para o enunciado? Já está sendo dito que é metalinguagem. Isso é um modelo de questão, tá? Você pode perguntar a função ou dizer a função. Já está dito que esse poema é um prefácio e que ele é metalinguístico. Por quê? Como? Você vai ver que o autor, ao falar que isso que ele vai estar falando aqui, esse soneto em inglês, em 14 versos consecutivos, todos os assuntos que ele está trabalhando aqui estão lá no prefácio do livro. Ele está anunciando, explicando que você vai ler o livro O Homem e Sua Hora, cujo poema chama-se Prefácio, e terão esses temas aqui abordados. Aí, meu amigo, você vai lá para a letra E. Apresenta metaforicamente concepções sobre a criação literária que estarão presentes no livro. E aí, vamos lá para os gêneros de novo? O que é um prefácio de um livro? É um gênero no qual eu anuncio o que vai estar no livro. Mas você pede para alguém escrever o prefácio, né, de um livro seu. A minha pergunta é, você acertou? Olha aí, hein? Se tiver acertado, ótimo. Se não tiver... Bem. E lembrar que aqui tem função poética, né? Porque é um poema. Com certeza. Mas o enunciado já está muito claro. Quer saber é da metalinguagem. Beleza, galera? Habilidade Tranquilo? 19. E para falar bem. Um pouquinho de habilidades, Alex, eu queria lhe convidar, junto com Vamos a Fernandinha e com o Juscelino, para um bate-papo. Pode ser? Vamos lá. Bora sentar aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Alex, a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente para você, que é o rei delas. Você sabe, competências e habilidades. Cara, eu só comento que eu tenho 2 filhos. Um chama-se competência, o outro chama-se habilidade. e um irmão, que sou eu, porque eu aprendi com você a dar realmente valor a isso. Não porque os alunos devam estudar a partir das competências e habilidades, mas é importante que eles conheçam. Eu queria que você falasse para a galera que está em casa, sobretudo para quem não conhece sobre isso, o que são essas competências, o que são essas habilidades, a importância nesse processo de ensino-aprendizado. Por exemplo, agora há pouco eu vou pegar a última questão, desafio, né? A habilidade 19 é muito explícita, né? Você observar a predominância da função da linguagem.
Quando você dá uma lida nas habilidades, você vai olhar para os verbos que denotam ação, os verbos do infinitivo. Então, quem está elaborando a questão pensando naquela perspectiva de resposta, como se fosse ali o meu objetivo, que a gente chama de processo de ensino-aprendizagem, muito bonito lá na licenciatura. É nesse caso. Então, dá uma passada lá para olhar, você vai entender um pouco sobre quem pensou a questão na hora de fazer o comando. O comando da questão sai da habilidade, que é ali que eu quero que você encontre a resposta. Então, isso vale para as 9. Só citando que a nossa fala hoje, falamos sobre gêneros textuais. E lembrar que na língua estrangeira, a competência número 2, que tem lá 3 habilidades, elas também, tá? Elas também usam os verbos normais como tendo as competências e usam os gêneros. Só que vai estar na língua estrangeira, ou no inglês ou no espanhol. Você vai ter lá um poema com a língua inglesa, ou um poema espanhol, um infográfico com a língua inglesa, um infográfico com a língua espanhola, uma tirinha, uma charge. São exatamente os mesmos gêneros. O que vai mudar, obviamente, é o idioma em si. Mas a proposta é a mesma. E lá também cai interpretação, lá tem elementos de cultura, lá também tem a ideia de variações linguísticas, só que na língua, obviamente, estrangeira que foi citada. Puxando aqui para o meu amigo Juscelino, na competência 5, quando eu lhe conheci como professor de literatura, né? Que hoje é a competência 5. O que é que você pode falar para o aluno sobre a competência 5, Juscelino? Perfeito. A competência 5, como o Alex disse, a matriz de referência é um mapa, que na verdade é um norte, uma bússola. A gente tem que se orientar por ela. A gente tem que, na verdade, como a gente acabou de dizer aqui, né? Você não vai tirar ali da competência o conteúdo da sala de aula, mas ela te aponta o caminho a ser seguido, a ser traçado. Ela faz um recorte, é para isso que serve a competência. Tem algumas complicadas. O aluno, eu pego a unha número 9, elas são muito parecidas. E o aluno tem uma dificuldade de fazer uma superação. Tem que estar com a equipe profissional antenada, com as competências, para fazer essa superação. Professor, as novas tecnologias e a aplicação delas, tem a diferença entre uma e outra? Né? Com relação à competência número 5, a de literatura. Lá diz explicitamente que não só as obras literárias, mas faz referência ao contexto. A habilidade 15. A 15 é explícita. Exatamente. Então, o aluno tem que não só ter uma noção de história, de posicionamento da obra literária em relação ao seu tempo, porque é uma fotografia, a obra literária daquele momento histórico, e se ele tem que fazer bem essa relação, sem dúvida. E a 16, ela também é explícita, ela trabalha com as concepções e procedimentos de construção do texto literário. Vai entrar os gêneros, por exemplo. Ou como é que eu construo, como é que o meu procedimento como poeta para trabalhar os elementos simbolistas da obra do Cruz e Souza. Então, as competências, as habilidades 15 e 16, elas aparecem no próprio enunciado. O enunciado já quase é habilidade, digamos assim, né? Uhum. E só lembrando, eu estou lembrando aqui da 15, que ano passado teve uma questão envolvendo J.J. Veiga, modelista de terceira fase, em que ele colocava, considerando o texto literário, esse livro publicado nos anos 70, durante o regime, ou seja, você não vai interpretar o texto explicitado. Ele quer que você diga, essa obra foi recebida como naquele contexto? Está em condições de recepção e produção no contexto. Por isso que é de falar para ler de vez em quando as habilidades. A gente fala de competência e habilidade na prova de linguagens, mas lembrando que há competência e habilidade em todas as áreas. Tem, são 30 habilidades em cada uma. Para cada 4 horas, o que muda é a quantidade de competências. Linguagens é a que tem mais, tem 9. Agora, interessante, Fernandinha, que na redação a gente não pelo menos a gente fala assim, não são 9 habilidades. Na redação são 5, não é isso? São 5. 5 competências. Competência, desculpa. Você acha que tem alguma, entre aspas, pior? Eu acho. Tu acha? Eu acho. E eu digo logo que, para mim, e vou chocar todo mundo vai me dar, a competência 1 é a pior. Na minha opinião, competência de número 3. E digo mais, acredito que este ano nós teremos aí um rigor um pouco maior para com essa competência. Sabe por quê? Porque ano passado nós tivemos, eu falei bem, 60 notas 1000. Houve uma discrepância muito grande. E se você observa, eu até falei aqui, né? Eu daria até 880 pontos em alguns textos nota 1000. Isso porque o desenvolvimento ele não estava de fato consolidado. O que a gente espera de um argumento consolidado? Causa, exemplo, consequência, de que forma lá na proposta de intervenção havia esse diálogo com o desenvolvimento. Então, faltou bastante. Então, a competência 3, organização de projeto de texto, isso é interessantíssimo e importantíssimo, o aluno esquematizar previamente tudo que ele vai escrever para não deixar lacunas. Então, sim, por mais que a gente veja que o quadro de competências ele
traz aquela questão de trazer mais objetivo, né? A correção. A ideia é para quem Aí- vai corrigir, na verdade, não é para a gente que escreve. Né? Isso é para quem for corrigir. Querendo ou não, a competência 3, mesmo a gente tentando amarrar, ela não deixa de ser subjetiva. Ela não deixa de ser essa leitura. Então, sim, a competência 3, se você não se preocupar, e além do que, muita gente, ai meu Deus, é só a estrutura. Não é. É a discussão, é o Progressão pensar, temática. é a progressão do texto, é a coerência. Então, assim, gente, competência 3, este ano acredito que vem com mais rigor. Então, por favor, se prepare, esteja com suas leituras em dia, e aí vai ser sucesso. Fernanda, você falou assim, que teve nota 1000 que você daria 880. Dúvida. Agora vamos fazer o inverso. Tem nota 900 que você daria 1000? Sem dúvida alguma. E eu vou confessar que, infelizmente, foi com, assim, eu já tive Não aluno. fale o nome. Não, Deus me livre. Mas eu já tive, assim, alguns alunos, confesso. E aí, querendo ou não, a gente tem uma expectativa, né, de algumas notas. A gente sabe, a gente conhece. Nós conhecemos os nossos alunos. Nós conhecemos. E eu na expectativa daquele 960, 980 no mínimo. E aí esse aluno chegou com 900. Eu estou dizendo que 900 é ruim? Gente, claro que não. Mas para aquele aluno foi muito injusto. Foi. E aí eu olho e vejo algumas notas 1000. Gente, não tem uma justificativa que valha nem o 960, quem dirá o 1000. Tem Então, a sim. subjetividade do corretor. Isso, aí a gente brinca, é a subjetividade do corretor. Que aí a gente ainda brinca que isso pode ser na competência de número 3. 3. Por isso a minha preocupação. Interessante que você falou que para você a competência mais dificultosa é a 3, né? Na nossa área aqui, mais de linguagens, não existe aquela que é mais difícil ou mais fácil, mas tem aquela que tende, né? Eu acredito, Alex, que a que tende a ser a mais fácil é a habilidade 21. Né? Por quê? Porque Já tá propaganda social. porque quando você faz uma ela já é propaganda, respondida. quando você faz uma propaganda, A você propaganda quer. já é respondida. Eu queria somente Ah, mais um pouco difícil? na redação. Tem. Vou já dar o spoiler. 4 e 5. Arte e literatura nessa ordem. Você falou aqui da subjetividade em relação a 900. E é a mesma coisa quando a gente recebe aluno de linguagem. Professor, fui muito mal em linguagem, só fiquei com 600 e pouco, 700 e pouco. Eu falei, nunca diga isso, porque você não tem parâmetro para comparar. Eu teria que estar vendo os outros. Na verdade, ano passado, por exemplo, em linguagens, quem ficou acima de 700 só foi 2% dos alunos. Será que a pessoa foi ruim? Perfeito. Que a régua da redação ficou numa situação de que 900 ficou praticamente assim, uma obrigação você ser mais de 900. Ano passado, você vai lembrar, o próprio INEP divulgou, foi o ano com a maior quantidade de 980 da história do Enem. Isso mostra que a galera tá o quê? Tá subindo o sarrafo, como a gente chama a régua. Então, tipo assim, 900 passou a ser meio que ruim quando eu comparo com a galera que está disputando um curso mais concorrido, né? É verdade. Então, assim, por isso que você tem que buscar realmente a excelência nesse caso. Outra coisa importante é que, às vezes, o aluno nos procura, e é claro, eles têm que procurar a gente, que a gente é quem está com ele o ano todo, querendo que a gente faça alguma coisa. Nós não temos como ter recurso. O Enem, ao contrário de outros vestibulares e concursos, que permite você ter um tempo para você entrar com algum tipo de representação, o Enem não tem isso. Eu até brinco. O Enem é a prova mais democrática que existe e, nesse momento, ela é a mais ditatorial. Porque ela não dá opção para você falar, para você reclamar. É lógico que tem muita questão. E aí eu digo para vocês, eu acho que não tem pareia isso. É em linguagens que dá mais polêmica. Porque o viés da prova é interpretativo. Um texto literário, você pode observar uma coisa e ver outra. Caetano Então, Veloso assim, que eu digo. O próprio Caetano não discordou da Discordou, resposta dele lá. Então, assim, a gente tem isso, gente, mas no geral, a prova tem já assim um certo caminho. Agora eu falei das mais difíceis, 4 e 5. Elas são as mais difíceis Mas que você habilidade, estuda. uma habilidade. Uma habilidade mais difícil, eu acho que é a habilidade número 12. A 12. A reconhecer o papel da arte literária no contexto. O aluno tem que ter uma noção de linha do tempo. Essa me pegaria. Legal. Essa é mais difícil. E estatisticamente é mais difícil. É mais difícil. E aí tem que notar, as de arte, como eu já falei para vocês, raramente tem questão de arte fácil. Raramente. Agora, arte e literatura pode até ser mais difícil, mas aí eu vou para a redação agora. Usar como repertório cultural é muito importante. Você usar uma obra artística, usar um texto literário, usar uma argumentação, passa, pode até não ser, mas passa a impressão para o corretor de que a pessoa, né? De língua portuguesa. O cara aqui leu, o cara aqui sabe, não é isso, Fernanda? Na redação, que mais você trabalha em sala de aula, tem isso, né? Alex, eu acho muito interessante essa questão, sabe por quê?
E às vezes é assim, vamos começar com literatura, essa é a certeza que vai ter uma cara legal, aquela coisa. Você Claro. sabe utilizar? Para não colocar a Entendi. informação Tem errada. isso, né? também tem isso. E aí eu vou chamar a atenção a alguns repertórios que a gente já... Gente, já tá bom. Nada contra, quem sou eu, Deus me livre. Mas tinha uma pedra no meio do caminho. Não usa isso. No meio do caminho tinha uma pedra. Meu amor, a pedra é a invisibilidade do trabalho de cuidar da mulher. Mas Drummond não estava pensando assim. Entendeu? E aí eu fico Nem o brincando Drummond com gostava desse eles. poema. É, mas- então, assim, forçar demais, aí já fica um repertório que fica desgastado. Agora sim, você leu, tem uma obra literária que você se identificou na hora. Porque, assim, eu sempre falo assim, vamos levar um repertório que a gente consiga trabalhar com diversas temáticas, porque a gente tem que ser inteligente e prático nessa hora. Com certeza. Mas- Praticidade é Perfeito. tudo. Praticidade é tudo. Mas, se na hora você vê um tema, você, poxa, sei um filme, sei uma série, sei uma Isso. obra É um literária, autor que eu li. vamos colocar na introdução, porque sim, tem uma cara diferente. Agora, literatura, aqueles batidos que você só fica aquela coisa maçante, aí eu já não acho nem inteligente e nem Entendi. bacana. Entendeu? Uso Pior, racional. Ô, Sulino, deixa eu fazer uma pergunta, porque na hora que você estava fazendo sua questão ali, a gente comentando, eu achei muito interessante quando você falou das habilidades 25, 26 e 27, porque o Enem, querendo ou não, ele valoriza muito a questão da variação linguística, né? Com certeza no combate ao preconceito linguístico. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa competência, que é a competência de número 8. Perfeito. A primeira distinção, a gente começa sempre em sala de aula, fazendo essa superação de erro e inadequação. A primeira quebra do preconceito linguístico é o aluno saber que há o adequado e o inadequado. A prova traz muitas questões. A habilidade 26 é sobre isso. Ele traz justamente um indivíduo numa situação formal, usando uma linguagem informal. Ou o inverso, perguntando qual é o efeito de humor. Lembro de uma questão demais, do cara terminando um namoro, escrevendo como se fosse uma petição. Uma petição. Uma petição. O efeito de humor está onde? Justamente nesse desligamento. Se o aluno tem essa noção textual também. Claro, você não vai de terno para a praia. Se o terno está certo, a praia está certa. Está errado? Não, está inadequado. Perfeito. Né? Então, quando ele traz a letra do Luiz Gonzaga, perceba que perderia toda a identidade se ele dissesse quando olhei a terra ardendo. Aquele quando olhei é justamente... Há um desvio da norma A padrão. reprodução da fala local. Exato, para dar identidade, verossimilhança. Se você tem essa percepção, isso mostra que você tem maturidade com a língua. E a prova quer saber. Por A isso própria que lá... competência comunicativa. E tá lá na habilidade de vocês, é identificar o uso no contexto, ou seja, tá bem explicadinha. Você vai identificar por que eu estou usando naquela situação de Sim. formalidade ou formalidade, no caso, Uhum. nessa perspectiva. Que é chamada são letras de rap, viu? Além do É. patativa, você tem que ver que ali o eu lírico, né, Uhum. está falando para a comunidade periférica, então tem que usar os termos da periferia. E aí MC você tá vendo pode na ter uma prova. dificuldade, né, de compreensão. Não é que tá errado, cara. Mano, tá ligado? Os mano tava lá. Excelente. Não tá errado o negócio Interessante, desse. Alex. Contexto. Inter- Perfeito. Interessante porque a literatura antigamente, né? Antigamente, assim, dependendo porque o Enem mudou muito isso. Tinha aquela questão das escolas literárias, né? O barroco, o arcadismo, o parnasianismo, bem, a pessoa tinha que saber o autor, quando começou, tal. Decoreba isso aí. E hoje tem muita gente que estuda dessa maneira. Qual é o teu aconselhamento em relação a isso? Você deve estudar as características e saber um pouco do autor, porque vamos pegar aqui um exemplo bem... Lá um fragmento, chamamos aqui de Guimarães Rosa, falando aqui de variação linguística, ele é muito usado em questão de Perfeito. variação linguística, né? Guimarães Rosa trabalha com a linguagem do sertanejo, com o jagunço lá na ponta. É claro que se você vai ler um texto de Guimarães Rosa, quando você tem alguma informação prévia sobre o autor, Tá. das suas Está características, né? familiarizado. Ou seja, quando você vai para a questão, você Às vai vezes um pouco mata mais pelo de... anunciado. O enunciado, opa, eu já sei o que ele quer do Guimarães Rosa aqui. Eu já sei que é Clarice Lispector, eu já sei o que ele quer da Clarice Lispector, já sei o que ele quer de Machado de Assis aqui. Então essa é a perspectiva de estudar o autor e as características. E também eu aconselho, o Enem não tem obras literárias, mas pode observar que quando caem os autores mais consagrados, caem também as obras mais conhecidas. Você tem Memórias Póstumas, você tem Quincas Borba e Dom Casmurro do Machado, você tem lá o Macunaíma do Mário de Andrade, você tem a Clarice Lispector, praticamente, de todas as questões que eu já vi de Clarice, quase sempre foi a da Estrela. Então, assim, o Guimarães quase sempre canta Sertão Veredas. Eu até falo, quem vai fazer o EMA, se ligar que tá Manuelzão e Miguelim. O Guimarães Rosa está indicado lá, né? E, assim, Fernandinha. só finalizando. Então, cuidado, que você pode até estudar nessa perspectiva, mas não é o que vai estar lá na prova decorada, não. Mas você saber sobre o autor, a Ajuda obra, muito. vai ajudar bastante você a responder a questão interpretativa. É fake ou não é fake aquela história de que não pode usar texto motivador na redação, Fernando?
fake. Na verdade, o que eu quero que você perceba e se atente? Olha, é interessante que você leve os seus repertórios, e eu sempre vou indicar os repertórios por tese, você sabe muito bem disso. E para provar, exemplificar a sua argumentação, sim, você pode utilizar os textos motivadores. Tem gente que negligencia o texto motivador ao ponto de não ler. Eu acho um absurdo tremendo. Texto motivador, o nome já diz, motiva. Então, ele apresenta tese, ele apresenta até causas e sempre esses exemplos. Nós temos aí textos verbais, textos não verbais, e quando nós interpretamos, a gente consegue construir uma argumentação em cima disso. Quer usar o texto motivador? Certifique-se de que você já trouxe os seus repertórios lá da sua casa. Aí sim, esse exemplo pode ser utilizado tranquilamente. Ou Acho que seja, essa não dica é tenha ótima. preconceito com os textos motivadores, Não tem, ao por favor. contrário, ele é o seu Ah, melhor pronto. amigo. Tá aí, Texto motivador é o amigo do aluno. Alex, existe uma historiazinha que rola aí que a prova de linguagens é só interpretação de texto. Nós sabemos que não é. E existem algumas habilidades que exigem que o aluno leve de casa, sim, o conteúdo. Vamos usar- Exemplos. Usa a Exemplos. variação linguística. Te alude, que é só isso. Tá? E lembrando que nós falamos aqui sobre a questão de começar a redação primeiro ou deixar depois rolar a prova ver os textos, né? Já respondo isso. Durante a prova, você vai ter vários gêneros textuais. Confere? Jornalísticos, poéticos, artísticos. De repente, um desses gêneros traz alguma coisa que alude ao tema. E você pode ter uma informação, quase sempre tem, direto ou indiretamente. Por isso que eu falo, quando me perguntam, cada um escolhe. Eu começaria a redação depois, porque eu teria a oportunidade de ver outras coisas durante a prova. Isso agora nada impede no começo, eu já fazer ali um levantamento de ideias previamente, deixar ali, depois eu vou desenvolvê-las, né? Tipos textuais. Descritivo, narrativo, dissertativo, expositivo, injuntivo, também é importante. Esse nome Isso não é juntivo. interpretação, não. E esse nome juntivo. Injuntivo é estranho, né? É Estranho. de instrução. Imagina você abrir acabou de receber um produto novo, tá? Ou tá dando, o próprio Enem, deu um passo a passo entre olha, essa semana é para acessar a prova. Você vai estar no Gov, botar a sua senha, alguém explicando isso. É um tutorial. Injuntivo. Tutorial é injuntivo, é passo a passo, é instrutivo. Beleza? Tudo bem? Outra coisa importante, tem umas aulas você pode assistir de última hora. Eu tenho um canal no YouTube, eu vou divulgar aqui. Pode divulgar, pode Canal do professor Alex Romero. Tem aulas divididas por playlists. Tem gêneros, tem tipos, tem literatura, tem artes. Tem Para funções? ajudar você. Tem. Funções da linguagem está lá, é óbvio. Na hora. Juscelino. Considerações finais. Olha só, não improvisa. Se você está treinando fazer sua redação no começo, você Isso. faz no começo. Fez No- até agora o ano todo, não vai mudar a regra. se você Né? treinou fazer depois e toma um fôlego e tal, então assim você deve proceder. Eu acho que de literatura não pode faltar alguns conteúdos que eu costumo dizer que são chaves. As figuras de linguagem são chave, a variação linguística é chave, os gêneros literários também, tipos de discurso não pode faltar aqui. Primeira, terceira pessoa. O aluno tem que estar amolado com os detalhes, que é aí que mora aí. Os gêneros literários, algumas espécies. Eu ficaria ligado muito na crônica, muito no conto, tem muita Clarice Lispector, e óbvio, como você lembrou agora há pouco, se eu vou fazer uma prova sobre futebol, por óbvio, vai estar lá o Pelé, o Messi, o Zico, o Maradona. Vou fazer uma prova de literatura, os clássicos aparecem muito. Sim. Aí Machado de Assis, aí Drummond, Clarice Lispector, e nessa pegada aí. A vontade era passar o restante do sábado inteiro aqui conversando sobre linguagens e redação. Alex, se despeça aí da galera. Obrigado aí, pessoal. Vá bem no Enem, essa parceria com o SEV e a TV Cidade Verde. Nessas últimas semanas, é se apegar a esses conteúdos aí, assistir microaulas e não perder o Enem on Fire. Boa. Perfeito. E é desejar uma boa prova, é desejar que os alunos consigam executar aquilo que treinaram, aquilo que foram preparados, muita tranquilidade, que vai dar tudo certo. Forte abraço. Fernandinha. Eu escrevo ou não nesta reta final, nesta semana aí que antecede o Enem? Não. Não escreva. Vá revisar por eixo temático, vá ver os assuntos mais comentados, tente elaborar os projetos de texto e veja se você já está com o seu raciocínio já organizadinho. Não é mais momento de ficar produzindo textos e textos na última semana. Artigos de opinião são seus melhores amigos neste momento. No demais, que seja uma prova abençoada, se tranquilize e saiba que na hora é você, Deus e a sua cabeça, tá? Olha, ela é a sua maior concorrente, não tem mais ninguém lá não para você. Tá bom? Um beijo. Que maravilha. Galera, agora vocês vão ficar com as dicas de uma aluna nota 1000.
E aqui a gente se despede dando tchau para vocês. Tchau, Um grande papai. abraço. Prova. E amanhã, já vamos ter também o Vá Bem no Enem com o quê? Com humanas. Beijo, valeu, galera. Tchau, tchau. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Vitória Castro, eu fui nota 1000 na redação do Enem 2019 e fui aluno do SEB durante o ensino médio ali inteiro e também no cursinho pré-vestibular. E hoje eu sou estudante de medicina da USP. E vim ali, a gente está aí há uma semana e pouquinho da primeira prova do Enem, né, que inclusive tem redação. E eu vim dar algumas dicas para vocês sobre esse dia específico, a tão temida prova de redação. Primeira coisa assim, que eu quero falar é que não adianta tentar adivinhar o tema. Evitem esse tipo de estratégia, porque isso vai aumentar o seu nervosismo. Então, nessa semana aí, antes dessa primeira prova, faça uma revisão dos principais eixos temáticos: educação, meio ambiente, tecnologia, saúde, sociedade, porque aí você vai destacar repertórios coringas para cada eixo temático. Então, se cair meio ambiente, eu já sei que eu vou usar esse repertório aqui para te ajudar ali, né, no seu nervosismo, de não saber, dar aquele branco, de não saber o que falar. Então, faz essa revisão dos principais eixos temáticos, destaca ali os principais temas e também pega as suas redações mais atuais que foram produzidas e que já estão corrigidas para você fazer uma revisão desses seus erros e aí você não cometer isso lá na hora da prova. Na hora da prova, o que é mais importante é você ler os textos motivadores minuciosamente, com cuidado, porque as tuas teses têm que sair dos textos motivadores. Então, faz um projeto de texto, separa as teses, separa os repertórios, e depois é que você vai fazer o texto, né? E o que eu recomendo, que deu muito certo para mim, é evitar produzir logo de cara, né? Dá um tempo, vai fazer uma prova ali, depois você volta para fazer o rascunho da sua redação. E quando você passar para a folha definitiva, não esquecer de fazer uma revisão, pelo menos ler umas 3 vezes esse seu texto, a sua folha definitiva, para não deixar passar esses erros gramaticais que a gente comete muito e perde ali na competência 1. Vá bem no Enem. Oferecimento SEB Colégio, feito por mãos, corações e inteligências.